Oi pessoal, falando da Parashá, Rabino Roni Hadid e Meir Kalmus, e a gente está na Parashat Vayeshev. Vayeshev Yaakov Be'eretz Meguri Aviv Be'eretz Knan Eret Eldot Yaakov Yosef Ben 17 Shana. Começa a história, talvez a história mais dramática de todo o Tanakh, que é a história de Yosef frente aos seus irmãos. E a gente tem que tentar um pouquinho, no pouco tempo que a gente tem que tentar entender, talvez, qual foi essa discussão tão grande, que teve entre Yosef e seus irmãos, que a gente sabe que a gente está tratando de patriarcas, de pessoas de nível muito alto espiritual. Não pode ser que só o que tinha lá dentro é inveja um do outro. Provavelmente tem alguma versão, em termos na Hassidut se fala muito sobre isso também, que quando tem uma discussão aqui no mundo material, na verdade isso é um reflexo de uma discussão a nível espiritual mais profundo, de ideias, de posições espirituais de mundo muito mais elevados. E aqui a gente tem de repente o Yosef, que ele era um garotinho ainda, de 17 anos, e os irmãos têm inveja dele, resolvem atacar, ele tem os sonhos. O que está acontecendo aqui? Por que Yosef desde o começo já é colocado como uma pessoa à parte, separada de todas as tribos e num ponto de, como se diz assim, um ponto de incêndio, um ponto de debate sempre contra os irmãos? Porque Yosef está de um lado e todas as outras tribos do outro lado. Como isso foi gerado? Eu só pego, para me salvar da tua pergunta, um passuca aqui, um versículo que logo depois do primeiro sonho. No primeiro sonho, Yosef descreve para os irmãos qual sonho que ele teve, que os feixes de trigo em português, que eles se curvaram para o feixe de Yosef. O primeiro sonho. E eles têm uma leitura desse sonho. Os irmãos falam, Vayomru lo echav amloch timloch aleinu im shol timshol banu. Você vai reinar sobre a gente. Quer dizer, eles já olhavam Yosef com maus olhos, que ele era o filho preferido de Yaakov. A Torá Meidá, a Torá testemunha isso, que ela fala que o Yosef era o filho temporão de Yaakov. Ele gostava mais de Yosef, assim a Torá escreve, que gostava mais de Yosef, porque Yosef é o filho temporão de Yaakov, e os irmãos odiaram ele por causa disso. Isso foi o ódio inicial. E depois o ódio já chega a outros níveis, que chega ao nível talvez metafísico ou histórico. Você vai... esse teu sonho está dizendo que você vai ser o nosso, você vai mandar na gente. Que a gente tem que lembrar uma coisa muito interessante do Sefer Bereshit. O Sefer Bereshit, durante todo ele, tem muitos problemas com irmãos. Já começa com uma coisa horrível que acontece no primeiro episódio. O Caim matou Abel. Começa com história de morte, o primeiro assassinato da Torá. Entre irmãos. E a gente vê toda hora irmãos em conflito. Ismael com Yitzhak, Yaakov com Esav. São conflitos muito sérios. E Yosef com os irmãos. Os irmãos, aos olhos deles, olhando o histórico familiar, não pode ser, talvez, que vai ter uma unificação entre os irmãos. Pode ser que o processo de escolha continua. E um dos irmãos vai ser escolhido para ser o patriarca. Ou seja, a discussão entre irmãos, mais uma vez, que a gente começou antes também, que a discussão entre os irmãos que a gente encontra no Tanakh não é uma discussão que nem hoje em dia, que é uma discussão mais superficial. Uma brigazinha de família. Era uma discussão mais espiritual sobre onde está a força espiritual que vem trazer, que vem por meio de Deus representar o nome de Deus no mundo, onde ela está. E como tinha uma discussão entre os irmãos, quem é o irmão que vai viver em Israel, quem é o irmão que... Então essa discussão representava uma força espiritual que realmente tinha talvez uma dúvida no céu também, que nem a gente explicou semana passada, que entre Esav e Yaakov, o próprio Yitzhak ficou confuso. Quem vai ser a representação de Deus no mundo? Talvez Esav, podemos colocar ele também como representante também na sua parte, nas forças que ele tinha. Os irmãos não são culpados dessa visão, porque o mesmo diretor da Torá, o diretor que filmou as cenas da Torá, a câmera, antes ela acompanha Avraham. Tem uma hora que a câmera deixa de acompanhar Avraham e ela começa a fazer close de Yitzhak. E ela segue Yitzhak. Tem uma hora, mesmo que Avraham e Yitzhak ainda estão vivos, a câmera passou para Yaakov. E tem uma hora que essa câmera vai passar para Yosef,
Só que é a primeira vez que vai acontecer, que vai mudar. Muitos filmes são assim, que tem duas histórias acontecendo em paralelo. E aqui a gente vê duas histórias em paralelo, que é a história de Judá por um lado, e a história de Yosef. A câmera faz... Câmera dupla. A câmera passa para cá, duas e passa para cá. Né? Sim, mas a princípio os irmãos podem estar pensando, a câmera está passando para Yosef. E esse sonho dele significa isso. Então pode ser, isso era um problema. É a maneira que eles veem a situação. É bom dizer que toda essa briga de irmãos, pelo menos o Sefer Bereshit tem um final feliz. O final feliz da reunião e a paz entre os irmãos. A gente não sabe se é uma paz total ou foi uma paz fria, porque os irmãos no final, depois que Yaakov morre, falam para Yosef: olha, o seu pai deixou um legado, uma mensagem de você não de você não se vingar. Isso quer dizer, e Yosef chorou decepcionado com isso. Uau, ainda tem coisas para isso. O próprio comportamento de Yosef, que a gente pode analisar nas próximas parashiot, está ligado a não criar mais problema. Por exemplo, Yosef não se revelou diretamente para os irmãos no início. Imagina se ele tivesse revelado no início o que ia acontecer entre os irmãos. Yosef mesmo fala para os irmãos: eu sou Yosef e tal, vocês não briguem no caminho, na volta. Quer dizer, isso era uma preocupação de manter a família unida. Então, pelo menos, isso aconteceu. Só voltando nos sonhos, a gente vê que tem dois sonhos de Yosef aqui. Tem esse sonho que é dos feixes, e tem um sonho depois que aparece o sol, a lua e as estrelas. Que nesse sonho, quem faz a leitura é Yaakov. Yaakov fala: o quê? Você sonhou com o sol e a lua e as estrelas? Você está querendo dizer que eu e a tua mãe e os teus irmãos a gente vai se curvar a você? De novo aqui, não foi interpretação de Yosef do sonho. Pode ser que ele está induzindo, mas isso quem falou esse perujo do sonho foi Yaakov nesse caso. E a Torá ela cita isso. Diz exatamente por que, eu não sei o motivo disso, mas a gente vê que quem faz a Parshanut, a leitura, a narrativa, mostra como os irmãos veem o sonho e como Yaakov vê o sonho. Isso é só um ponto interessante. Acho que tem que completar essa ideia também, né, para colocar, como se diz, explicar como os irmãos puderam fazer uma coisa tão terrível assim, na verdade. Na minha opinião, esses sonhos não foram uma profecia. Esses sonhos mostraram o potencial possível que pode acontecer. Mesmo como a gente vê o Yaakov, está escrito V'aviv shamar et hadavar, como quem dizendo, o seu pai guardou essas palavras dos sonhos, como quem dizendo, será que vai acontecer ou não? E por que a dúvida se vai acontecer ou não? Porque como a gente vive no mundo de livre-arbítrio, tudo depende de Yosef. Se Yosef baixar para o Egito, conseguir vencer todas as dificuldades, que nem o Yaakov teve em Haran também, nas parashot anteriores também, conseguir baixar para o mundo egípcio, que era um dos mundos mais mundanos, mais terríveis em termos materiais e de prazeres do mundo, vencer a mulher de Potifar, vencer todas as dificuldades que ele vai ter como um escravo judeu que foi vendido lá. Se ele conseguir vencer tudo isso, os sonhos vão se realizar. Se ele não conseguir vencer tudo isso, quem vai ter razão são os irmãos. Que falaram para ele: você não merece fazer parte do povo de Israel, você vai ser tirado do povo de Israel. Sim. Inclusive tem o famoso Midrash, né, que conta que quando Yosef estava para pecar frente à mulher de Potifar, apareceu uma imagem do seu pai e falou: se você pecar agora, você não vai fazer parte do povo de Israel. Vai ter as pedras do Kohen Gadol, do sacerdote, que vão ser de cada uma das tribos, você não vai ter parte nessas pedras. Como quem dizendo, é sua opção agora decidir se você quer realmente que os seus sonhos sejam realizados ou você quer se perder dentro dos prazeres do Egito. Dentro do que você falou, eu só quero confortar a gente e todo mundo que a questão da realização do sonho muitas vezes não é binária, não é que sim vai acontecer ou não vai acontecer. Pode acontecer uma coisa gradual ou ele se realizar em parte. Por exemplo, nos sonhos de Yosef, a gente vê no primeiro sonho, que a gente chegou a comentar antes entre eu e você, que o primeiro sonho ele fala algo mais econômico, que Yosef, igual dos feixes de trigo, ele vai ser talvez um provedor, como ele foi no Egito para os irmãos e segurou a família. O sonho número 2 das estrelas é um sonho mais astronômico. É um sonho numa estatura mais alta de Yosef, como um grande guia espiritual,
que a gente não sabe se ele se realizou ou se realizou só em parte. Isso Yosef é considerado o mini patriarca também. Ele tem um lado de patriarca, mas é um patriarca em dó menor, né? Então a gente não sabe se o segundo sonho se realizou no melhor, em todo o potencial dele. Então isso mostra bem pra gente que a gente tem aspirações e tal, e tem a aspiração máxima que você pode conseguir chegar, e tem às vezes uma aspiração menor. E aí a gente tem que ter essa capacidade de chegar também talvez ao menor, apesar Sim. que eu tenho a impressão que ele chegou muito perto disso, o Yosef, pelo que ele fez também, pelo que ele chegou, pelo que ele aproximou o povo judeu um com o outro, né, a paz entre irmãos. Realmente ele trouxe muita luz, e mais uma vez foi livre-arbítrio dele. Ele pode, isso às vezes mostra pra gente também a mesma ideia também, né, quando a gente tem um sonho bom, ou Chas Shalom, um sonho que a gente sente pior também, não é uma profecia, é uma opção talvez que está querendo ligar ou acordar você para entender que você pode se ligar agora e esse livre-arbítrio ele exerceu também no sonho os sonhos dos egípcios, também ele exerceu o livre-arbítrio, porque Yosef não só interpretou os sonhos, ele que tomou a iniciativa, ele que montou o programa de ação, e ele executou e implementou como o Egito teria que sair da época de estiagem, da seca que ia ter. Então, mesmo o sonho dos outros, a gente também tem um livre-arbítrio de conseguir realizar ou não. Isso também é uma ideia muito interessante. É um assunto obviamente comprido, que os seus sonhos bons sejam realizados, se Deus quiser. Todos os nossos sonhos. Temos todos um bom livre-arbítrio, se Deus quiser, para boas resoluções, para vocês. Shabbat Shalom.